Fala empreendedor, este é o canal Consultório Empresa, meu nome é Plínio Tomás e aqui você sempre tem conteúdo de qualidade sobre gestão, sobre marketing e coisas que podem te ajudar a alcançar resultados melhores no seu consultório, na sua carreira. É isso que você quer? Então você está no lugar certo. E hoje eu quero te contar sobre esse assunto aqui, como você pode construir uma clínica, uma empresa resiliente. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fala empreendedor, nosso assunto de hoje é sobre resiliência. O que é construir uma empresa resiliente, a importância disso e principalmente como fazer isso. Bom, vamos começar pela definição do que é resiliência. Esse é um nome que vem lá da física, na verdade, que é uma capacidade que um material tem de sofrer uma força e voltar à sua posição de origem. Eu gosto de usar uma metáfora que todo mundo sabe, que todo mundo já fez isso na vida. Sabe quando você pega uma régua? Você já fez isso quando criança, né? Tava lá na escola, você pega uma régua, aí você vai entortando, você vê que ela fica até marcadinha assim, e ela tem um bom tanto, onde ela entorta, e se você soltar, ela volta ao normal. Então você sofre, né? A régua sofre essa pressão, sofre essa força, enverga, mas quando você solta, ela volta na posição. Obviamente, tem um momento que se você exagera, ela vai quebrar. A resiliência é essa capacidade de sofrer a pancada e voltar à posição normal. A gente usa esse termo, então, na área corporativa, na área de negócios e na área humana também, para dizer daquela capacidade que a gente precisa desenvolver de resiliência, aquela capacidade de sofrer o impacto, de sofrer a pressão, de sofrer com a crise, de ter alguns momentos difíceis no negócio, mas mesmo assim a gente conseguir com resiliência, resistir a tudo aquilo e, passada a pressão, passada a dificuldade, voltar à posição de origem. Então, quando a sua clínica está passando por uma crise, isso é necessário, essa habilidade de resiliência é necessária. Então, quando tem aquela crise, tem aquela pressão, você precisa conseguir segurar aquilo sem romper, para quando passar, voltar ao normal. As pressões que acontecem com você, alguma coisa ruim que um cliente faz, alguma coisa ruim que um parceiro faz, alguma coisa que um cliente, que um parceiro, que um funcionário, qualquer pessoa que está com você de alguma maneira pode exercer algum tipo de pressão e aquilo te desgastar. Uma cobrança de imposto que você não sabia que apareceu, tudo isso são coisas que desgastam, são coisas que vão deixando você, processo trabalhista, né, que vai deixando você desgastado, realmente desgastado. Esta é a pressão que é feita sobre você e os bons profissionais, aqueles que mais chegam ao sucesso, são aqueles que têm alta capacidade de resiliência. Portanto, o nosso tema de hoje aqui é para dizer para você o quanto é importante você desenvolver a resiliência, você ter consciência de desenvolver a resiliência, e eu quero te dar aqui algumas dicas importantes para você desenvolver a resiliência no seu negócio. Vamos lá? A primeira delas é antecipe cenários. Para você conseguir estar com uma empresa, com uma clínica, um consultório, uma vida profissional mais resiliente, é importante que você pare em alguns momentos para antecipar cenários. O que pode acontecer? E se? Ou seja, e se acontece uma nova crise como a gente teve agora de pandemia? E se acontece uma crise com a internet? Se acontece de você ficar 2, 3 meses sem internet, como é que fica o seu negócio se você não tiver mais internet? O que acontece se o seu principal funcionário pedir demissão, sair, morrer, acontecer alguma coisa? O que acontece? Antecipar cenários é um exercício fundamental para você ter um momento melhor de resiliência na hora que acontecer a coisa, porque você já está antecipando o que pode acontecer de bom ou de ruim. Não contar com a coisa antes dela vir. Isso é importante também. Então, antecipar cenários é estar olhando para o mercado como um todo e perceber quais são as tendências, o que pode acontecer de bom e de ruim, para você estar sempre pronto para aguentar a pressão quando a coisa ruim acontece. Por exemplo, antecipar um cenário onde o seu consultório, sua clínica, o prédio ficou fechado, por exemplo, por 6 meses, o que você faz? Você precisa ter, por exemplo, com essa antecipação, se precaver tendo uma reserva financeira que te segure por aqueles meses. Ter talvez um plano B de comunicação para não usar a internet. Você ter talvez um plano B, um plano C, o que fazer para atender se este lugar físico do dia para a noite você não puder entrar naquele prédio. Vamos supor que o prédio foi condenado. E por aí vai. Isso significa antecipar o cenário. Bom, outro item importante é você construir uma cultura organizacional positiva. O que é uma cultura organizacional? É o jeitão da clínica, é o jeitão da empresa. Todo agrupamento, quando as pessoas se juntam, sempre vai ter um jeitão próprio.
Como é que é a cultura dessa clínica? Uma clínica, às vezes, uma empresa tem uma cultura completamente diferente da outra. Tem lugar que todo mundo tem a cultura de bater meta, todo mundo gosta de bater meta. Um ajuda o outro a bater meta. E tem lugar onde ninguém se importa com meta. Meta? Como assim meta? O que é meta? Não sei. Tem um lugar que não está acostumado com isso. Tem lugar que existe um espírito de equipe muito grande. No outro é cada um por si. Tem um lugar onde tudo se segue regras, no outro não se segue regra nenhuma. Tem lugar que tudo é no processo definido, no manual, no outro não segue processo nenhum. Isso é cultura organizacional. Então, para você ser resiliente, você precisa construir uma cultura organizacional, você como líder, como dono, é seu papel como líder, construir um ambiente, uma cultura, um jeitão, onde todo mundo caminha na direção de resultados, em segurar o problema, em não se desmoronar com o problema, em segurar a onda, em resolver as coisas. Ter método, fazer as coisas acontecerem, resolver problemas, tirar o problema da frente. Entende? Não esconder o problema, mas resolvê-lo, encarar de frente, não mentir, ter transparência, tudo isso faz parte de uma cultura organizacional. Tem rosquinha aqui, cultura organizacional positiva. Enfim, o que você precisa então é construir este modelo, esse jeitão da clínica para que possa todos vocês terem esse modelo mental para quando o problema acontecer. Terceiro ponto, terceira orientação, dica que eu quero te passar hoje em relação a esse assunto aqui, é que você navegue por outros mercados. Como assim, Plínio? No nosso mundo clínico, a gente tende a ficar fechado só naquele mundo. Se você é dentista, você tende a só ver coisa de odontologia, fica fechado no mundo da odontologia, só conversa com outros dentistas e vicia com um olhar único. Se você é médico, mesma coisa, você fica falando com outros médicos, você vicia em como que o médico vê aquela relação com o convênio, como que o médico vê a relação de tendência. Fica vendo só uma única visão. Navegar por outros mercados significa você começar a entender outros pontos de vista, mas basicamente significa você entender como funciona o mercado da moda, e o mercado do esporte, o mercado de transporte, e o mercado de, por aí vai, infantil, prevenção, né? Conforme você vai conhecendo, vai mergulhando mais em outros universos, em outros mercados, a sua mente expande com possibilidades. Você tem alianças com essas pessoas, você começa a enxergar alternativas que outros mercados fazem e você ainda não faz. Você percebe que os outros mercados têm, por exemplo, um tipo de ferramenta, enfim, de resolução pronta já para algumas coisas e que você nunca tinha pensado nisso. E ver outro mercado fazendo te dá uma ideia interessante do que você pode fazer no seu consultório também. E com relação agora, vamos ver mais um item aqui. Quarta dica que eu quero passar para você é: baseie-se em processo e não em pessoas. Este é um item extremamente importante, porque eu vejo muita gente errar aqui, eu mesmo já errei muito isso no passado. O que é fazer as coisas baseado em pessoas? Você contrata então um funcionário que é brilhante. Então aquela pessoa é muito boa, ele tem boas iniciativas, ele sabe resolver problema, ele sabe de cabeça o problema de cada paciente, de cada cliente. Ele sabe tudo de cabeça, todas as suas senhas que você precisa, como é que você resolve uma questão, com quem que fala no banco, ele sabe tudo, tá tudo na cabeça dele. Ele, cara, é um braço direito e esquerdo seu, ele te ajuda pra caramba. Ele fala que ele só não é a cabeça, mas é o pescoço. Ele que determina para onde você vai olhar, tá? Sabe disso? É legal, não é? É. Não é excelente? É. Mas tá errado. Sabe por que tá errado? Porque você está fazendo tudo baseado na cabeça de uma pessoa. Se aquela pessoa sai, morre, acontece alguma coisa, você fica completamente sem chão do dia para a noite. A empresa bem-sucedida, a clínica bem-sucedida, ela se baseia em processo, ou seja, em método. O método é que é bem feito, o método é que se prova ser bem-sucedido. De tal maneira que se trocar as pessoas, você vem com uma outra pessoa que vai executar aquela função. E ele pode ser brilhante para executar até melhor que a anterior, mas o processo em si é fantástico. Ou seja, aquela informação de senha, aquela informação de com quem fala, de como que resolve, está tudo por escrito, está tudo definido, está tudo guardado, de tal maneira que outra pessoa, quando chegar ali, vai saber resolver da mesma forma que a anterior. A anterior pode fazer isso ela fazia mais rápido, porque ela tinha mais experiência, mas o processo fica bem escrito, bem definido. Isso é fundamental, ter todos os procedimentos operacionais internos bem definidos, escritos e manualizados. Isso te ajuda muito a você ser mais resiliente. E por fim, a inovação. Você tem que inovar, criar, ousar, ser criativo. Você ser
diferente naquilo que você propõe. Uma forma da gente alcançar resiliência é quando temos coisas, oferecemos serviços, oferecemos métodos, fazemos as coisas de uma forma diferente. Quando aparece a crise, todos os iguais, todo mundo que é igual, tende a ser comparado com menor valor e ser colocado de lado. Os diferentes, os especiais, se encontram em nichos específicos e os nichos se fortalecem. Isso tem sido uma grande tendência em todas as crises ao redor do mundo o tempo todo, por séculos. O que é diferente, o que é especial se sobressai, o que é comum tende a desaparecer ou tende a ter uma briga muito grande ali dentro. Então, uma das formas de você se precaver e ser melhor preparado para se tornar sua clínica resiliente é buscar diferenciação, é você ser criativo, buscar ideias criativas. Ser inovador, ser criativo significa propor valores novos, propor novas coisas, novos elementos que agreguem valor ao seu cliente de uma forma consistente. Isso é o que a gente propõe aqui. Então, pessoal, são esses cinco elementos que eu quero te provocar hoje, para que você pense a respeito e encontre alternativas. Construa um projeto, monte um plano de ações para que você consiga fazer com que você, sua vida profissional, pessoal também, e seu consultório, sua clínica tenham resiliência, resistam às outras intempéries, às outras crises e outros problemas que podem vir por aí. Isso é fundamental para você organizar realmente o seu trabalho e ter sucesso e perdurar por muitos anos. A gente tem vários cursos e mentorias que te ajudam com isso. Se você quiser participar com a gente, entra na próxima mentoria da Action, por exemplo, que aí a gente trata desses assuntos sempre em grupo, trabalhando questões do presente para a gente se preparar melhor para o futuro. Fica aqui a dica e o meu convite para você participar deste projeto ou de outros com a gente aqui também. Tá certo? Meu nome é Plínio Tomás, esse é o canal Consultório Empresa, sempre conteúdo bom para você. Espero ter te ajudado mais uma vez. Forte abraço e até a próxima.